Toda vez que eu tenho um dia ruim, dar um passeio pela natureza é algo que me anima. Mas embora todos nós conheçamos nossas urtigas e nossos pinheiros, há um lado muito mais estranho em meio a toda a nossa vegetação, que muitas vezes não é mencionado. É hora de colocar suas luvas enquanto embarcamos em uma aventura herborista através das plantas e árvores mais estranhas que você nunca acreditaria que existem. Horror escondido. Quando eu era mais jovem e bem mais bonitinho do que eu sou hoje, a escola me ensinou que todas as plantas tinham caules, folhas e raízes. Mas a escola, ela estava errada. Essa é a Idnora africana, uma planta extremamente estranha nativa da África Austral. Ela não tem caule nem folhas. Em vez disso, ela é inteiramente feita de uma grande flor carnuda e raízes. Isso é tudo o que ela precisa, porque a Idnora africana é um parasita. Ela sobrevive ligando suas raízes às de plantas tipo arbustos, para obter os nutrientes delas. Assim, não precisa de folhas para converter a luz do sol em energia. Apenas rouba a produzida pelos outros. Mas se você acha isso esquisito, tem mais. A flor tem aquela boca esquisita por um motivo bem específico, para atrair insetos desavisados. Saca só, a Idnora africana fede. Ela emite um cheiro repugnante de cocô que atrai insetos como besouros de esterco para ela. Isso é perfeito para a planta, não porque ela quer comer o besouro, mas porque o besouro fica absolutamente coberto de pólen. Alguns dias depois, a flor se abre e o inseto coberto de pólen é liberado para voar e espalhar a substância entre as outras flores na área, fazendo a polinização. Bem bacana. Mas sabe o que é ainda mais bacana? Você nunca mais perder outro dos meus vídeos incríveis. Tudo que você precisa fazer é clicar nos botões curtir e inscrever-se. Foi? Então tá certo. Bora voltar pro nosso papo. Mimetismo magnífico. Você sabe aquilo que as pessoas dizem, seja você mesmo que o resto virá. Isso pode funcionar para os humanos e para os... Bom, seja lá o que eu sou, mas as plantas têm as suas próprias regras. Muitas espécies de orquídeas se reproduzem assumindo a forma de qualquer coisa menos de si mesmas, como a rara orquídea pato voador australiana. Pode parecer uma atuação absolutamente fake para nós, mas se você fosse uma mosca-serra macho, poderia confundi-la com uma mosquinha de aparência bem atraente. Eu também não vejo a semelhança, mas os machos ingênuos pousam na orquídea esperando se divertir, apenas para em vez disso ficarem com o rosto cheio de pólen. Então quando as moscas partem novamente e inevitavelmente cometem o mesmo erro, elas espalham o pólen em uma nova planta, que inicia o ciclo reprodutivo. Embora incrivelmente sorrateiro, o engano é bastante comum. Esta é uma orquídea Drácula símia e usa uma tática semelhante. Apesar do nome vampírico, ela se parece mais com um macaco prego, por isso ganhou o apelido fofo de orquídea macaco. Não se preocupe, embora as flores e os macacos pregos sejam nativos da América Latina, não tem nenhum processo de polinização rolando entre eles. Elas são polinizadas por minúsculos mosquitos de fungos, que confundem o centro da flor com um cogumelo, e o mimetismo das orquídeas não para por aí. A apropriadamente chamada orquídea abelha evoluiu ao longo dos anos para atrair, abelhas. Elas não são apenas felpudas ao toque, mas também emitem um cheiro atrativo para as abelhas. O mimetismo selvagem de algumas orquídeas é um pouco mais confuso. Esta é uma flor pássaro verde e parece um beija-flor. O único problema, não existem beija-flores na sua região nativa, a Austrália. Portanto, ninguém sabe ao certo como as plantas tomaram essa forma ou quais benefícios essa aparência única traz. Deve ter algo a ver com pássaros, certo? Conta pra mim nos comentários o que você acha. Baita cabeleira. Não poder cortar o meu cabelo durante o Covid-19 foi um momento bem difícil para aquele meu vizinho fofoqueiro, mas mesmo com aquele cabelo bagunçado eu ainda parecia muito melhor do que a Welwitschia. Essa bagunça emaranhada começa a vida com nada mais do que 2 folhinhas, e inacreditavelmente essas são as 2 únicas folhinhas que ela vai ter pro resto da vida dela. Ao contrário de outras plantas, as folhas nunca caem, mas se dividem e se desfiam, se desenvolvendo gradualmente em algo que... sei lá, parece os fios atrás da minha TV. Essa planta maluca cresce cerca de 15 centímetros a cada ano. Isso é tão rápido quanto o cabelo humano e pode atingir impressionantes 1,80 de largura e até 6 metros de comprimento. Se as folhas não fossem propensas a quebrar depois desse comprimento, elas também se estenderiam por incríveis 229 metros. Isso porque elas continuam crescendo durante toda a vida da planta, que pode chegar a mais de 1.500 anos. Isso significa que algumas dessas cabeleiras existem desde o início da Idade Média.
Uau! Mas espera, a Welwitschia cresce no deserto do Namibe, na África Austral, onde as condições são incrivelmente secas. Quer dizer, pode passar um ano inteiro sem chover. Então, como é que uma planta enorme como essa sobrevive sem nada para beber? Bem, quase todas as Welwitschia são encontradas perto da costa, em uma área conhecida como Cinturão de Neblina. Aqui, o deserto quente se choca com o oceano frio e faz com que a água evapore, criando uma espessa camada de neblina que rola pelas areias. As Welwitschia tiram proveito disso, prendendo a umidade da névoa entre vários pelos minúsculos em suas folhas enormes, que elas então absorvem. Bem que os pelos da minha perna podiam fazer isso em dia de calor. Você é o que você come. Vamos lá, todo mundo tem pelo menos uma comida que odeia. A minha são os marshmallows. Eles me fazem sentir como se eu estivesse comendo a minha própria perna. Mas se o seu ódio de estimação é por uma coisa azeda, então eu tenho a solução perfeita. Esta é a chamada baga milagrosa. Parece uma frutinha comum, né? Errado. Se você comer uma dessas bolotinhas, qualquer coisa que tenha gosto azedo vai se tornar doce. Então se você comer uma e depois tomar uma garrafa inteira de suco de limão puro, ele vai ficar com gosto de limonada. Legal. Mas como é que isso funciona? Bem, é tudo graças a algo chamado glicoproteína. A glicoproteína é uma molécula que contém proteínas e carboidratos. As bagas milagrosas contêm uma glicoproteína chamada miraculina, que se liga aos receptores de doçura em nossas línguas. Uma vez conectados, esses receptores, que normalmente só são ativados quando comemos alimentos doces, se ativam com os ácidos encontrados em alimentos azedos. Então isso engana o seu paladar, fazendo-o pensar que o azedo é doce. O efeito dura apenas algumas horas, mas se você experimentar, não sai comendo tudo que vê nesse tempo. Se você mastigar essa planta de casa comum, por exemplo, bom, você vai ter uma surpresa desagradável. Ela se chama Dieffenbachia, ou mais popularmente, comigo ninguém pode. Se você comer essa planta, não vai falar muito nas próximas 2 semanas. Isso porque o comigo ninguém pode contém minúsculos cristais venenosos chamados ráfides. Se ingeridos, os cristais provocam entorpecimento imediato da boca e inchaço das vias aéreas. Então acho que não é boa ideia sair por aí comendo plantas domésticas. Árvore chilindró. Quando eu não tô produzindo vídeos incríveis, na verdade eu me comporto muito bem por aí. E como tal, eu nunca tive que passar a noite trancado na prisão. Mas se eu fosse preso, a delegacia de polícia de Hillgrove provavelmente seria o lugar mais estranho que poderiam me jogar. A uma curta distância de carro ao sul de Windham, no oeste da Austrália, fica algo bem diferente de uma delegacia de polícia normal. Pois é, a prisão de Hillgrove fica dentro de uma árvore baobá gigante e oca. E eu quero dizer gigante mesmo. Essa planta penitenciária tem cerca de 9 metros quadrados por dentro e quase 12 metros ao redor. Embora isso possa ser um pouco maior do que uma cela padrão, alguns afirmam que impressionantes 30 prisioneiros foram amontoados lá em um certo momento. E cara, eu ia só rezar para que nenhum dos meus companheiros de cela tivesse que atender ao número 2 durante a noite. A árvore gigante foi vista pela primeira vez pela polícia na década de 1890. Como os galhos superiores tinham buracos, eles imaginaram que tudo poderia ser oco. Então os policiais abriram uma entrada no centro do tronco, e eis que eles estavam certos. Isso ocorre porque o tronco interno de um baobá é mais macio e esponjoso do que o exterior, o que significa que com o tempo ele morre e apodrece, deixando apenas a casca externa. Em outras palavras, era a prisão natural perfeita. A polícia mantinha os prisioneiros lá durante a noite para que pudessem descansar um pouco antes de levá-los a Windham para a sentença. E esse não é o único uso não convencional para um baobá. Nas proximidades de Derby, os nativos australianos costumavam usar um para guardar os corpos de seus mortos. Olha, geralmente eu não sou melindroso, mas a ideia de encontrar uma grande pilha de ossos dentro de uma árvore é o suficiente para dar calafrios em qualquer um. Troncoloridos. Pergunta rápida: qual é a cor das árvores? Eu diria marrom ou verde, mas se eu fosse das Filipinas, da Indonésia ou de Papua Nova Guiné, teria uma resposta totalmente diferente. Isso porque o eucalipto arco-íris cresce nesses países. São árvores que têm notáveis padrões multicoloridos em seus troncos. Olha só isso! As camadas externas da casca são finas e com o tempo elas se desprendem para revelar uma camada interna verde. À medida que fica exposta ao ar, ela muda gradualmente para uma variedade de cores diferentes. E como as partes da casca se desprendem em momentos diferentes, elas estão todas em pontos distintos do processo, o que significa que as cores colidem e criam esse padrão incrível. Bem maneiro. Beleza, mas como e por que isso acontece? Bem, alguns cientistas bem sabidos acham que tem a ver com parasitas. Ao se livrar
metade da casca externa, as árvores efetivamente desalojam quaisquer plantas e organismos indesejados que possam estar crescendo nela. E quanto a essas cores malucas? Bem, essa cor verde inicial se deve à clorofila, um pigmento verde que permite que as plantas convertam luz em energia. Só que à medida que a árvore envelhece, os pigmentos chamados taninos também começam a se desenvolver. Estes são de sabor amargo e acabam tendo a função de evitar que os animais comam a árvore. E eles vêm em amarelo, marrom e vermelho. Então a combinação desses taninos com a clorofila leva a todas as cores psicodélicas que a gente vê. Incrível! De volta à vida. Infelizmente, a menos que você acredite em reencarnação, quando a sua vida chegar ao fim, você não vai ter outra chance. Mas algumas plantas não estão restritas à mesma mortalidade que você e eu estamos. Essa é uma antiga planta da ressurreição. Pode parecer que ela já viu dias melhores, mas dá uma olhada. Fala sério, essa é uma dessas plantas depois de mais algumas horas. A filmagem foi acelerada, mas todo o processo, desde o velho amaranto enrugado até a folhagem florescente, pode levar alguns dias. Essa planta incrível se adaptou habilmente às condições extremamente secas do deserto de Chihuahua, no México, onde às vezes pode ficar sem água por anos a fio. Ela resiste à desidratação extrema, conhecida como dessecação, destacando suas raízes e murchando em uma pequena bola seca. Mas espera aí, como raios essa planta vive assim? Bem, ela cria um açúcar chamado trealose. Isso protege as paredes celulares da planta e as torna mais flexíveis. Sabe quando você não rega as plantas da sua casa e elas ficam todas secas e rachadas? Pois é, a trealose impede isso. Plantas tolerantes à dessecação também retardam seu metabolismo, de modo que não precisam de tanta energia para sobreviver. É como a hibernação para as plantas. De qualquer forma, uma vez que a nossa planta da ressurreição está toda seca e murcha, ela se torna leve o suficiente para que o vento a carregue na esperança de encontrar água. Essa jornada épica pode durar anos, mas vale a pena. Depois que a bola resistente encontra uma fonte de água, ela se reidrata rapidamente e forma novas raízes para se alojar no solo. Quão incrível é isso? Uma vez eu comi um pote inteiro de pasta de amendoim e acabei ficando com a boca seca por mais de uma semana. Mas tem outra história de regeneração de plantas que é muito mais legal. Em 2012, cientistas russos encontraram as sementes e frutos de um cânhamo de folhas estreitas de 30 mil anos. Eles foram congelados há muito tempo em profundas tocas de esquilo da Era do Gelo, e o gelo os manteve incrivelmente bem preservados. Milagrosamente, os cientistas foram capazes de usar as amostras para cultivar um novo cânhamo de folhas estreitas a partir delas. O que significa, sim, que eles ressuscitaram algo que deveria ter morrido 30 milênios atrás. Que negócio brilhante! Embora eu fique tranquilo com essa galera trazendo plantas de volta dos mortos, acho que deveria parar por aí. Com todos esses ossos de dinossauros em museus, eu não quero acordar em um remake live action do Jurassic Park. Pétalas pungentes. Quem é que não gosta de receber flores? Elas são bonitas, cheirosas e iluminam qualquer ambiente, assim como eu. Mas uma flor que definitivamente eu não quero ter em casa é a flor cadáver. Não que coubesse. Esse treco cresce até 4,5 metros de altura, se tornando a maior estrutura florida do mundo. Se o tamanho e o nome não forem suficientes para desanimá-lo, essa coisa literalmente fede a carne podre. Credo! Besouros de esterco, moscas de carne e outros insetos adoráveis que comem coisas mortas a adoram. Na verdade, eles são a razão pela qual ela exala o cheiro, porque como todas as plantas, ela precisa ser polinizada e pode até mudar sua temperatura para atrair seus polinizadores, aquecendo até cerca de 36 graus Celsius, que é aproximadamente a temperatura do corpo. Apesar da sua maneira super grosseira e super inteligente de se reproduzir, as coisas não parecem bem boas para essa defunta. Devido ao desmatamento, restam menos de 1000 indivíduos nas florestas tropicais selvagens do oeste de Sumatra e da Indonésia. Por mais que eu não goste do cheiro da morte, seria triste ver essa grandalhona desaparecendo. Preparar, apontar, semente. A fruta é uma das partes mais deliciosas de uma planta ou árvore, e algumas frutas não caem sem lutar, como esse pepino explosivo.
Sim, aquele carinha foi disparado do caule. As plantas são nativas do Mediterrâneo, norte da África e partes mais quentes da Ásia. E assim que seus frutos atingem o pico de maturação, bem, você acabou de ver, eles explodem, atirando sementes a velocidades insanas de quase 96 km por hora. Para um fruto de apenas 5 centímetros de comprimento é uma cusparada e tanto. E as sementes podem ser impulsionadas até incríveis 6 metros, pousando por todo lugar para que mais plantas possam crescer. É um truquezinho bacana. À medida que o pepino amadurece, as células ao redor das sementes começam a se decompor em um líquido espesso e pegajoso, chamado mucilagem. O volume desse líquido cria uma enorme pressão interna dentro da fruta. Assim, quando totalmente maduro, a mais leve batida é suficiente para perturbar o delicado equilíbrio interno e fazer a fruta estourar. Mesmo que esses pepinos não tivessem essa habilidade maluca, eu ainda assim não recomendaria comê-los. Isso porque eles contêm altos níveis de cucurbitacina, que é uma classe de compostos bioquímicos venenosos. Tá vendo como as sementes disparam desse pequeno buraco no topo? Sim, a cucurbitacina faz isso com o seu estômago. Au! E em níveis altos o suficiente pode até ser fatal. Nunca mais vou reclamar de um sanduíche de pepino sem graça. Moldando árvores. Você provavelmente já ouviu aquele voto de casamento, até que a morte nos separe, mas algumas árvores levam isso ao extremo, como essas duas no Parque Nacional de Buk, na Hungria, que literalmente se fundiram. Isso significa que, embora a árvore da esquerda tenha sido cortada ao meio, a árvore da direita a manteve viva, fornecendo-lhe todos os nutrientes necessários. Essa notável habilidade arbórea é conhecida como inosculação. Elas acontecem quando duas árvores adjacentes crescem tão próximas que começam a se esfregar. Com o tempo, isso expõe uma camada sob a casca conhecida como câmbio. Essa camada de células se divide e se multiplica, fazendo com que a árvore cresça. Mas quando as camadas do câmbio de duas árvores se esfregam uma contra a outra, com o tempo as células se unem, fundindo os dois organismos em um. E isso pode acontecer inúmeras vezes, seja de galho em galho ou de galho em tronco. Ocorrências naturais como essa podem ser de tirar o fôlego, quer dizer, pequenas árvores podem até crescer nos galhos de árvores maiores, mas alguns jardineiros engenhosos encontraram maneiras de alterar deliberadamente as árvores, criando efeitos inacreditáveis. Isso não é mágica, é daisugi, um método tradicional japonês de cultivo de cedros que existe há 600 anos. Essencialmente, uma árvore base é podada, o que significa que alguns de seus galhos são cortados. Isso faz com que os novos comecem a crescer para cima de onde estavam os antigos. Ao podar repetidamente essas ramificações a cada 2 anos, você pode moldá-las para ficarem perfeitamente retas. Se isso não impressionar você, o artista australiano Peter Cook pode. Ele manipulou meticulosamente os galhos dessa árvore ao longo de 12 anos para obter uma cadeira viva de aparência confortável. O designer britânico Gavin Munro também molda árvores, usando moldes de plástico para criar seus móveis exclusivos. Cada cadeira leva cerca de 5 anos e muita paciência para ser concluída. E com cada peça custando mais de $6.000, é melhor que não haja chance de uma farpa na poupança. Carnívora vegana. Pode ser estranho pensar que as plantas têm dietas, mas como todos os seres vivos, elas têm. E uma das mais exigentes é a Nepenthes ampullaria, que é um tipo de planta carnívora encontrada em todo o sudeste da Ásia. Enquanto suas contrapartes carnívoras comem qualquer coisa, de insetos a ratos, a Nepenthes ampullaria se sustenta em grande parte com matéria vegetal. Uma planta vegana, né? Mas não seria isso canibalismo? Como assim? Devido às suas preferências alimentares, essas plantas carnívoras crescem ao longo do solo da floresta, maximizando as chances de as folhas caírem nelas. E uma vez que as folhas caem lá dentro, elas não escapam mais. Bom, é aí que um líquido ácido dentro do sino da planta dissolve as folhas para consumo. Muito inteligente, né? Então, se você já ouviu falar que ser vegano impede que você cresça grande e forte, tenta dizer isso para essa engolidora de folhas. Árvores infernais. As árvores têm tido grande valor simbólico em inúmeras culturas por milhares de anos. Os antigos vikings nórdicos acreditavam que toda a existência era baseada em uma gigantesca árvore central, então eles provavelmente ficariam muito chocados ao ver algo assim.
bem heavy metal, hein? Parece um portal para as profundezas do inferno. A árvore em questão foi filmada em Portugal, mas essas árvores demoníacas surgem por todo o mundo. E acredite ou não, elas não são portais para o submundo. Devido à sua altura, as árvores conduzem raios, mas a seiva pegajosa no interior é mais condutora do que a casca exterior. Assim, durante uma tempestade, um raio pode ser atraído para a seiva através de um buraco na árvore. Quando isso acontece, o raio quente pode elevar a temperatura interna para cerca de 100 graus Celsius. Se a árvore estiver seca ou morta, tudo vai pegar fogo. Mas se estiver úmida de, digamos, uma chuva recente, o inferno vai ficar contido dentro do caule como uma chaminé gigante. E se as chamas descerem até os sistemas de raízes subterrâneas, os incêndios podem durar meses sem que ninguém saiba. Essa filmagem em particular foi capturada em Sonoma, na Califórnia. Agora, se você me dissesse que um portal pro inferno se abriu lá, eu podia acreditar em você. Aliás, os preços dos aluguéis na Califórnia devem ser obra das forças das trevas. Ossos e dragões. Quando eu assisti Game of Thrones, eu não pude deixar de querer ter meus próprios dragões. Você sabe, pra incendiar meus inimigos. Bom, felizmente pra mim, eu posso. Uma pena que esses sejam muito mais mansos. E provavelmente não muito úteis pra carbonizar meus desafetos. Essa flor é chamada de crânio de dragão, porque ela se parece com a cabeça de um dragão. E se você apertar um dos lados do botão da flor, ele abre e fecha, como uma bocarra faria. Felizmente, elas não cospem fogo. Caso contrário, jardineiros entusiastas do Canadá ao Paquistão estariam perdendo as sobrancelhas. Ou pior, eles podem acabar ficando assim. Essas vagens de caveiras góticas são deixadas para trás quando as flores morrem e contêm novas sementes dentro delas. Acho que é mesmo o ciclo da vida, né? Mas eu queria mesmo que fossem os crânios dos meus inimigos. A garota do jardim. Essa é a Palicoria elata, que se parece exatamente com dois lábios vermelhos brilhantes. A silhueta sensual é formada por brácteas, folhas extravagantes que crescem para proteger as flores, e deram à planta o merecido apelido de beijo da namorada. A última vez que eu vi um par de lábios assim, eles estavam dando o tal do beijo da namorada pro leiteiro, e era a minha namorada. Ah, maldito leiteiro! Nossa, eu preciso de um banho. Meus dedos ficaram verdes com toda essa coisa de lidar com plantas. Qual dessas plantas incomuns foi a sua favorita? Deixa um comentário pra mim aí embaixo e obrigado por assistir.